Se você tem nervos fracos, um estômago sensível ou uma família que já te acha esquisito por gostar dessas coisas, talvez esse episódio não seja para você. Aqui a gente fala de histórias macabras, lendas perturbadoras e coisas que vão te fazer olhar 2 vezes para a sombra no canto do seu quarto. Se decidir continuar, não diga que eu não avisei. Ei, garotinho, bem-vindo ao Wendy. Você provavelmente só tá trabalhando aqui porque seus pais ou te forçaram a ganhar seu próprio dinheiro ou porque você tá genuinamente entediado e precisa de algo para fazer. De qualquer forma, é preciso ter uma baita coragem para trabalhar no turno da noite aqui. Sabe, as pessoas sempre têm medo de trabalhar durante a madrugada, e com razão. Esse Wendy's é normal durante o dia, mas à noite você vai precisar de um pouco de sorte e muita competência. Eu espero que vale esses $3 a mais por hora. 1. Para começar, tem uma pistola no caixa registrador. Seja para se defender ou para defender outra pessoa. Guarda isso na mente. 2. Sempre cumprimente os clientes com um sorriso. Ninguém gosta de pedir comida para alguém que parece que não quer estar ali, né? 3. Nunca empurre suas tarefas para outro funcionário do prédio. Cada um tem seu próprio trabalho, com o seu próprio conjunto de regras. Então é melhor você andar na linha aqui. Não pense que a gente não se importa com a sua segurança. 4. À 00:01, a Wendy vai entrar no restaurante e vai ficar atrás de você. Não fica preocupado. Desde que você siga as regras, o Wendy não vai ter motivo para te cozinhar. 5. Tem um boato circulando pela cidade de que nossa carne é carne humana. Embora isso seja verdade, não pode se tornar conhecimento público. De vez em quando, um cliente vai entrar e perguntar se o boato é real. Só responde: nossa carne vem direto dos melhores freezers da América. 6. Às 00:20 você vai ouvir um grito agudo vindo da cozinha. Não reaja ou preste atenção nisso. O Andy foi para a cozinha preparar outra refeição. Se a curiosidade estiver te matando, não deixa a Wendy te ver virando a cabeça. Ela pensa que você acredita que ela tá atrás de você o tempo todo. Então, a menos que você queira ser quem tá gritando, olhe reto. 7. A Wendy vai puxar papo com você. Vire seu corpo inteiro na direção dela e não quebre o contato visual enquanto estiver conversando. Mesmo que você ouça um cliente entrando no prédio, não quebre o contato visual. Assim que ela disser: acho melhor você voltar ao trabalho agora, vire seu corpo inteiro de volta e não olhe nos olhos dela até a noite acabar. 8. A gente não tem drive-thru nessa unidade. Se você vir um carro começando a dar volta por trás do prédio, caminhe calmamente para fora e informe que a gente está fechado. Quando estiver voltando para dentro, a Wendy vai estar segurando a pistola do caixa. De novo, não faça contato visual com a Wendy. Ela pode atirar e vai atirar. Assim que o próximo cliente entrar no prédio, você vai sentir o cano da pistola contra a sua cabeça. Atenda esse cliente normalmente, e quando ele sair, a Wendy vai devolver a pistola para o caixa. 9. Você não está autorizado a acreditar que o Wendy é fruto da sua imaginação. Ela é real. Sim, e ela está constantemente com um sorriso no rosto. Sim, ela é bem mais alta que a média das mulheres. Não, ela não é má, na maior parte do tempo. 10. Se você sentir uma respiração na nuca, fique calmo. Ou você cometeu um erro no caminho ou esqueceu de usar desodorante. O desodorante disfarça o cheiro humano normal. Então, se você não estiver usando, às vezes a Wendy fica empolgada para preparar um lanchinho rápido para ela mesma. Pegue a pistola dentro do caixa registrador e atire no pé da Wendy. A Wendy não pode ser morta, só pode ser desabilitada. Corra para fora do prédio e se refugie no abrigo de animais mais próximo até a noite acabar. Se tem uma coisa que a Wendy odeia, é carne de animal de verdade. Desde que você siga essas regras ao pé da letra, você com certeza vai sair vivo. Mais uma vez, muitos méritos por aceitar esse turno da noite. Na verdade, estamos tendo um pouco de dificuldade em encontrar novos funcionários no momento. Você é um verdadeiro salvador da pátria. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do Terror.
Eu sou o Fê, E eu sou a Má. e se você tá trabalhando no turno da noite, eu sinto muito. Esse episódio é pra você. Então fica aí com a gente, ouve essas histórias que vão deixar você a noite inteira olhando por cima do seu ombro e conta pra gente também se você tiver alguma, pra quem sabe entrar num próximo episódio de terrores noturnos dos funcionários da madrugada. Desconfia da sombra no canto do quarto que você tá neste momento. Seja ele o escritório, ou seja ele o teu quarto, ou a sala. Você enfermeiro do turno da noite, você pegou esse turno porque você achou que seria mais tranquilo, porque você achou que ia ganhar melhor. Então, tranca o cu e finge que você não tá vendo aquela criança que passou correndo no corredor, porque realmente ela não está ali. E para espantar todos os males, você pode entrar pra seita e ser o mal você mesmo. É só você acessar apoia.se/terror na esquina e fazer igual o pessoal aqui no chat. Andrea, Emily, Cécio, estão todos escutando aqui agora essas histórias malucas que a gente tá contando, como se fosse uma live, acontece isso toda semana. E a partir de R$ 5 você já consegue estar aqui. Se você não puder ajudar a gente financeiramente, você pode divulgar a palavra do terror, espalhando pra todo mundo, falando: nossa, escuta esse podcast, é o melhor podcast do Brasil. Era dia dos namorados, turno da noite corrido, como sempre, mas sem alterações. Por volta das 23h50, recebemos uma ligação de um dos apartamentos, daqueles que tem piscina. A mulher, em tom de desespero, disse que viu alguém passando da ducha para a piscina. Afirmou que viu claramente um homem entrando na água. Importante explicar. Quando um cliente entra no quarto e tranca a porta, a única forma de acesso é pela porta de serviço, que só o gerente pode abrir, e apenas enquanto o cliente não sai do apartamento. A pedido insistente da cliente, fomos averiguar. Claro, não havia ninguém. Fizemos a checagem em todo o apartamento, incluindo áreas externas e internas, e nada foi encontrado. Depois de conversarmos com os clientes que decidiram permanecer naquele apartamento, saímos. Mas no momento em que eu estava saindo, eu vi. Vi claramente uma silhueta voltando da piscina para a ducha. Depois disso, não houve mais nenhuma chamada daquele apartamento. Trabalhei no turno da noite na usina, engatando carreta. Para ser mais exato, no meio da roça. Quando acaba a colheita de toda a cana de uma área, a gente se muda para outra. Pois bem, era a última viagem de cana. Toda a equipe já tinha ido embora e eu fiquei para aguardar o último caminhão e engatar a carreta. Fiquei sozinho naquele breu, só com meu celular e um farolete. Peguei a carteira de cigarro para fumar e relaxar um pouco. Eu tava de boa, fumando enquanto do nada o homem falou comigo. Galera, é indescritível o susto e o medo que eu senti. Eu dei um pulo. Quando eu vi que se tratava de uma pessoa, eu até me acalmei. Eu xinguei ele pelo susto. Ele se desculpou e falou que viu que eu tinha cigarro e só queria saber se eu podia dar um pra ele. Era um senhor de uns 60 anos, negro, alto, até que bem vestido. Peguei a carteira de cigarro, retirei um cigarro para dar pra ele, mas antes de pegar o cigarro ele me perguntou: "Você quer ser rico?" Quando ele me perguntou isso, eu senti uma sensação ruim. Eu respondi que não, que só o básico já era o suficiente. Ele me interrompeu e disse: "O ganho daqui deve ser pouquinho, né?" E eu respondi: "Pouco, pouco com Deus é muito." Ele deu um leve sorriso, pegou o cigarro e me agradeceu. Virou as costas e foi caminhando. E eu gritei: "O senhor mora por aqui?" Mas ele não respondeu e foi sumindo na estrada escura. Uns 20 minutos depois, o caminhão chegou. Engatei a carreta, montei no caminhão e fomos embora. Eu perguntei ao motorista se ele tinha topado com o senhor pelo caminho, e ele disse que não. Contei o que tinha acontecido e ele me repreendeu. Fiquei com uma sensação de medo, mas o mais assustador vem agora.
Durante 20 dias seguidos, toda vez que eu comprava uma carteira de cigarro nova, lacrada, faltava um cigarro dentro. Eu mostrei isso pra muita gente. Eu comecei a ter vontade de apostar. Se eu abrir uma carteira lacrada e estiver faltando um cigarro, eu ganho. Mas eu fui orientado a não fazer isso. Quem me orientou foi uma benzedeira, que me explicou do que se tratava tudo aquilo. Então eu comecei o processo de parar de fumar naquela mesma semana. Meu amigo, do que se tratava? Pelo Então, amor de Deus, me fala do que se tratava. do Alguém que se fala trata? esse nome pra me explicar o que era. Crianças choram por causa disso. Eu achei que, tipo, fosse o capeta aparecendo pra, tipo, fazer um acordo com ele, né? Você me dá sua alma e eu te dou todas as riquezas do mundo. E, tipo, mas Então, do que se tratava? Por que você não podia até apostar? O que a benzedeira te disse que a gente não pode por saber? que você foi numa benzedeira? Por que Meu você foi Deus, numa benzedeira? são tantas perguntas. Gente, ainda bem que eu já parei de fumar. Eu tava com muita vontade de fumar hoje, gente, muita vontade. Falei que se eu chegasse em casa à noite e eu tivesse com vontade, eu ia sair e comprar uma carteira de cigarro. Mas depois dessa história, eu não quero ver um cigarro na minha Ficou frente muito rápido. nunca mais, nunca mais. Uma moça comentou aí embaixo. No aguardo do babado da bezendeira. Insira aqui o meme. Fofoca pela metade quase mata o fofoqueiro. Estamos todos aguardando, pessoa. Por favor, entre em contato pelo terrornaesquina@gmail.com e termina essa história pra gente, por favor. Tem criança chorando, cachorro latindo, mulher grávida parindo, tá todo mundo em desespero querendo saber o que é. Por favor. A Rosana respondeu embaixo. Meu Deus, que agonia de você não falar o que a bezendeira te falou. Homem, nos conte. Aí ele respondeu embaixo. Vou contar. E ele falou que contou. Peraí, deixa eu acessar o site dele, o perfil dele pra ver se eu acho. E agora eu não consigo pensar em mais nada. Eu não vou dormir pensando o que isso significava. Eu nunca mais vou fumar, gente. Nunca mais. Porque se eu abrir uma carteira de cigarro zerada e tiver faltando um, eu caio dura na hora. Ok, achei, eu acho. Vou ler. Bom, o ocorrido se espalhou rápido aqui pela cidade. Me procuravam para ver o tal maço de cigarro que sempre faltava um cigarro. Uma parente minha me orientou a procurar uma pessoa para que pudesse explicar o que aconteceu de fato comigo. E era uma senhora bezendeira, aqui da cidade vizinha. Eu fui até ela porque eu tinha uma curiosidade desse ocorrido. Me foi revelado através dela é o seguinte. Cheguei na casa dela, ela me olhou com um olhar profundo como se visse algo e disse: Entra, rapaz, você tem pouco tempo de vida. Galera, eu tremi as pernas e o corpo gelou, mas eu entrei. Eu entrei e eu sentei na cama, ela começou a falar baixo, muito rápido, eu mesmo não entendia. De repente mudou o tom de voz. Disse o nome de um homem, que eu não vou dizer aqui, e disse que é o meu guia. Eu tava em choque porque eu consegui sentir uma presença esmagadora. Falou que seria o objetivo e que eu prestasse muita atenção. E as palavras foram: Você está fadado a perecer pelo seu vício, e sua alma é do Altíssimo e as trevas sabem. Por isso você foi tentado a um pacto para que perdesse a alma. Hoje lhe digo, abandone seu vício e procure um médico, porque você ainda pode ser socorrido por mãos humanas. A pobre velha de repente parou de falar e desmaiou. Eu congelei e eu me peguei em prantos. Ela despertou rápido, se sentou no chão e disse: Vá, faz o que eu te disse. E eu saí sem falar nada, confuso e meio desorientado. Cheguei em casa e dormi. No dia seguinte faltei ao trabalho, fiz uma bateria de exames. O pulmonar constou manchas no pulmão que eram quase severas. Comecei o tratamento pelo plano da usina e hoje eu tô curado. E é isso aí. Descobrimos e foi tenso. Foi muito tenso. E obrigada, eu precisava de um incentivo para não fumar hoje. Eu tô purinho Alcoólicos Anônimos, só por hoje. Todo Só dia por eu falo, hoje. só por hoje eu não vou fumar, só por hoje Faz eu não um vou ano que você tá falando fumar. pra mim que você tá parando de fumar. Ah, e agora faz uma semana que eu não fumo. Boa, parabéns. Parabéns, eu quero chegar semana que vem aqui e você falar a mesma coisa. Que tá 14.
Ah, isso, obrigada. Chega de semana que vem, não. Faz uma semana que eu Que ódio, não. Aí, imagina. Ai. Mas aqui, a do motel, ela ficou meio ofuscada, né, por essa do rapaz, mas trabalhador de motel no Dia dos Namorados trabalha mais que trocador de roda em Fórmula 1. Sim. Imagina a maratona pra limpar os quartos. Ainda tem que se Aí eu deparar passo com só um paninho assombração. com álcool, vai. 2 borrifadas ainda- de álcool 90 e já era. É verdade. Na verdade tem que ser álcool 70, mas tudo bem. Ah, é 70. Olha que burrinho. Mas ainda tem que. Trabalho no hotel, tá na correria do Dia dos Namorados. Aquela maratona ainda vem gente falando que tá vendo assombração no quarto. Ah, puta que pariu. E outra, paga o motel e fica com medo da assombração. Pavoroso, pavoroso. Mas ainda chuto que ela que carregou a assombração pro quarto. Porque. A pessoa, no caso, que carregou a assombração pro quarto. Porque ninguém nunca mais viu nada. Ah, vai saber se ninguém nunca mais viu nada mesmo. Eu ficou quietinho, né? Ficou Gozou em quietinho. silêncio. Você acha que era um espírito voyeur? Às vezes. Será? Não sei. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Em 2012, eu trabalhava em um hospital particular, no turno da noite. Haviam boatos de que os espíritos de alguns pacientes, que não recebiam visitas, ficavam vagando pelos corredores, chorando porque não aceitavam a morte. Eu, novata, não acreditava nessas histórias. Até que um dia, eu fui até a cantina tomar um café e escutei um choro melancólico de uma senhora bem velhinha. Fui ver o que estava acontecendo e eu perguntei por que ela estava chorando. Ela disse: "Minha filha, eu estou aqui há muito tempo e ninguém vem me visitar. Sinto falta dos meus filhos e dos meus netos. Eu não recebo visitas nem sequer. A solidão é muito ruim." A senhora estava sempre de cabeça baixa. Quando levantou o rosto, eu vi. Ela tinha uma cara de caveira. Saí correndo sem reação. Perguntei a uma enfermeira mais antiga quem era aquela senhora. E ela respondeu: "Essa senhora morreu há muito tempo. A família não vinha visitar ela. Esse quarto está desativado. Chega uma certa hora da noite e as pessoas ouvem o choro." Vou contar uma das coisas mais assustadoras que já aconteceram na minha vida. Aconteceu ontem. Eu sou frentista e trabalho a uns 20 quilômetros da minha casa. É uma cidade pequena do interior, Barra de São Francisco, no interior do Espírito Santo. Trabalho na cidadezinha e moro no interior mesmo, roça pura. Eu passei a vida ouvindo relatos de todo tipo de assombração. Poltergeist, demônio, lobisomem, mula sem cabeça, enfim, uma infinidade de coisas. A estrada é bem deserta, de roça mesmo, com fazendas e sítios distantes um do outro. Eu estava no turno da noite. Saí do trabalho às 10 e era por volta de 10h30, o que no interior já é bem tarde, praticamente todo mundo está dormindo. A estrada estava deserta, estava muito frio e não tinha nenhuma casa por perto naquele trecho. Eu estava de moto, com tudo escuro ao redor, e do nada eu ouvi uma aparição. Uma senhora, uma velha, parada no meio da estrada, com uma roupa preta e um lenço branco na cabeça. Eu gelei na hora, travei. Eu fiquei uns 15 metros de distância, parado, só com o farol da moto iluminando ela. Eu comecei a rezar e nada daquela aparição sumir. Na hora do apavoramento, eu desliguei a moto sem querer. Aí o meu medo passou de 10 a 10 mil. Tentei ligar a moto, mas ela não ligava. Senti enjoo, um mal-estar, medo, tudo misturado. E a velha lá, parada, com as roupas balançando no vento. Ela estava estática. Não andava, só dava para ver o vulto do lenço branco. Nunca senti tanto medo na vida. No desespero, eu saí correndo na direção contrária, empurrando a moto desligada. A moto caiu, mas eu continuei correndo.
Fiquei parado um tempão, tomando coragem para voltar e pegar a moto. Com muito custo eu consegui pegar e ligar ela. Mas ao invés de ir para casa, eu voltei para a cidade morrendo de medo. Fui para casa de um parente e passei a noite lá. Dei uma desculpa dizendo que a moto tinha um probleminha. Eu não tive coragem de contar nada sobre a aparição da velha. Hoje, voltando para casa durante o dia, pasmem, a velha estava no mesmo lugar. Aproveitei e tirei uma foto, essa aqui de baixo. Sim, era um pedaço de pau num buraco com sacolas amarradas, sinalizando o buraco. Sim, a pior experiência da minha vida. Todo aquele apavoramento por nada. O jeito é rir, né? Porque chorar é pior. Pessoal, pra eu não me sentir um idiota por passar esse aperto danado à toa, comenta aqui alguma situação sobrenatural que vocês viveram à noite. E que no fim era só uma coisa comum. E até boba, como foi o meu caso. Misericórdia, vou levar isso pra vida. Vou mandar foto aqui pra vocês. Ó, eu quero dizer aqui que ele não foi uma situação boba, porque esse buraco me lembrou até a música que minha avó ouvia sem parar, que é aquela puta que pariu, pisa no freio, Zé. Puta que pariu, olha o tamanho do buraco. Olha o tamanho do buraco. Ainda bem que tinha a velha no meio do caminho pra fazer ele voltar, porque ele ia cair nesse buraco, gente. Ele que ia virar assombração. Ele que ia virar assombração na estrada. Então, assim, ainda bem que ele achou que fosse uma velha, foi embora. Porque olha. Agora, de verdade, ele tirou a foto aqui durante o dia, quem os nossos seguidores estão vendo ao vivo. Mas se você não é nosso seguidor e tá ouvindo a gente no Spotify ou em outro agregador de conteúdo, pode entrar no nosso Instagram, que é @terror na esquina, e aí você vai ver a foto e vai ter que concordar comigo e com o motoqueiro de que parece muito uma velha assustadora, mesmo na luz do dia. Sim, parece mesmo. De longe dava pra... Ó, tem uma pessoa ali. Uhum. E de perto dá pra, como se estivesse É. longe. Principalmente se for míope. Medinho. Aquelas situações que a gente tá andando na rua sem óculos e acha que é sacola de lixo. A Andrea falou que parece a Cássia Kiss em Desalma. Ela mandou a foto da Cássia Kiss em Desalma e é idêntico. É igualzinho, até a cor da roupa e o lenço branco, gente. É exatamente. Sim, eu tava duvidando, pensando, nossa, como que confundi? Parece muito pequeno pra ser uma velha, mas parece uma velha. Sim, se você olhar a foto da Cássia Kiss. Ah, bora pra próxima? Mas agora, não, peraí, vamos falar da mulher. Gente, você tá entrando na enfermagem, não duvida das assombrações que te avisarem, entendeu? Você faz suas proteções aí e cuida. Porque, ó, eu tava trabalhando na maternidade, tava fazendo aula na maternidade essa semana atrás, e quase que eu trago um trem pra casa, viu? A sorte que eu vi antes, nosso susto que eu tomei. Quase que veio junto. Você comentou com alguém? Comentei só com quem podia me ajudar a me livrar daquilo. No começo do episódio você comentou de quem trabalha em hospital no turno da noite, né? Nossa, tem um sabor diferente. Tem todo um Guarda sabor de cemitério. diferente. É um silêncio, mesmo com a correria, mesmo com todas as coisas acontecendo, ainda é um silêncio estranho. É mórbido, né? É mórbido. Até a maternidade, velho. Puta que pariu. Ah, mas vai Depois- daquele depois eu respeito conto de hospital, não é? Tipo, de ficar quieto. Depois é sim. Mas depois eu conto no off o que aconteceu na maternidade. Pra ter um trem me seguindo depois. Medo. Mas, sei lá, eu sou esquisito, né? O hospital me traz um conforto, sabe? Você é muito esquisito, Fê. Desculpa. Porque, eu tipo, não porra, é um sou de lugar kink onde shame, não, mas... é um lugar onde eu tô que se eu passar mal tem gente pra me socorrer. Então, tipo, eu sei que eu tô em boas mãos, sabe? Eu sou bobo de confiar plenamente. Muito bobo. Gente. Mas você tá trabalhando no hospital, eu tenho que confiar em você sim. Não, você pode confiar em mim. Normalmente você pode confiar na enfermagem, nos médicos. Você pode confiar. Você deve confiar, né? Mas é sempre bom pedir a segunda opinião também.
E por favor, não abandonem o tratamento convencional, tratamento com remédio que o médico passou, para ir atrás de chazinho, de curandeiro, de... Você pode sim usar os chazinhos, usar os óleos essenciais e fazer as suas orações, mas por favor, faça isso junto com os remédios. É melhor tudo junto, tá bom? Melhor Não tudo abandona um tratamento para fazer o outro. Alopáticos, tô dentro. Isso, ó. Remedinho para ansiedade. Isso. E o remedinho de ansiedade de manhã e o óleo de lavanda no travesseiro à noite. Pra ficar, Show ó, de bola. super balanceado. Perfeito. Show de bola. Bora pro próximo? Bora. Então bora, vamos borar. Gente do céu, eu me enrolei para chegar aqui e contar. Aconteceu comigo no dia 11/4, à 00:35, que é o horário que eu saio do segundo turno da empresa onde eu trabalho. Eu sempre vinha por um carreiro para cortar caminho, mas agora eu nunca mais venho por lá durante a quaresma. Só de lembrar, meu coração parece que vai sair pela boca. Eu sempre ouvi essas histórias de lobisomem e tal, mas eu não tinha medo, porque eu achava que aqui não tinha isso. Eu vinha pelo carreiro, que é só mato, e 1 quilômetro para frente já era o bairro onde eu moro. Foi quando eu escutei um barulho no mato. Achei que fosse um cavalo, porque às vezes ficam por ali, né? Só que o barulho me acompanhava, e eu senti uma sensação muito ruim. Uma presença fora do comum, eu não sei explicar. Era um arrepio muito estranho, um medo mesmo. Antes de chegar na parte clara, passou na minha frente um bicho estranho, meio parecendo um cachorro, mas com a pelagem rala, cinza, com os pelos pretos longos e falhados sobre a pele. Tinha 3 pernas. Eu acho que por isso ele pulava igual um macaco. Eu não sabia se eu gritava ou se eu corria. Travei. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Consegui continuar andando. E mais pra frente apareceram umas moças que eu não consegui ver quem eram, correndo e gritando desesperadas. Eu também comecei a correr, porque aquela imagem daquele bicho está na minha cabeça até agora. Cheguei em casa pálido e vomitei de medo. Contei pra minha mãe. Ela falou que era um lobisomem. Falei que ele tinha 3 pernas. Ela disse que uma das pernas vira o rabo e que ele anda com os cotovelos. Sei lá. Muito bizarro. Eu não consigo dormir lembrando daquele bicho, daquela sensação e dos arrepios. Olá, Lucas. Sobre você ter visto ele andando com 3 pernas, pode ser porque a pessoa que se transformou era amputada, ou de um braço ou de uma perna. Depende se a amputação era na parte dianteira ou traseira. Quando eu era criança, tinha um lobisomem na fazenda onde eu morava, que também andava com 3 pernas. E lá morava um homem que tinha um braço amputado, e todos sabiam que ele era o lobisomem. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu trabalhei muitos anos numa grande empresa do Rio de Janeiro. Por questões óbvias e por ser a mesa muito famosa, eu não vou citar o nome. Bom, durante todos os anos que eu trabalhei lá, uma década, ouvimos histórias dos funcionários mais antigos, que o lugar era visitado por muitas entidades nas diversas dependências. Era um local onde aconteciam muitos acidentes, alguns dos quais eu mesmo presenciei, inclusive com vítimas fatais. Eu trabalhava no turno da noite. Nossos lanches eram de madrugada. Quando a gente ficava no pátio, que por sinal era enorme, muito grande mesmo, bem distante de onde a gente ficava, existia um prédio onde era feito o tratamento de água e de onde subia um vapor dia e noite, ocasionado pelo aquecimento. Numa madrugada, enquanto eu andava pelo pátio, pois eu podia sair do setor com facilidade já que eu tinha um cargo de chefia, me chamou a atenção uma pessoa que andava na beirada desse prédio, em meio aos vapores. Eu estranhei porque ninguém nunca ia lá em cima. Só se fosse alguém para fazer uma manutenção, mas só vi isso acontecer umas 2 vezes durante os anos em que eu estive ali.
e a roupa do mecânico era azul. Quem andava na beirada do prédio estava vestindo branco. Ao ver aquilo, imediatamente eu fiquei intrigado, e o meu corpo todo se arrepiou, como se me dizendo que aquilo não era desse mundo. Eu tenho um sexto sentido bem apurado para algumas coisas, e logo isso me deu um sinal. Pois bem, eu fui caminhando para onde eu deveria ir e durante o percurso eu tinha uma visão de todo esse prédio. No momento diminuí a velocidade e fui caminhando bem lentamente, mas sempre olhando para aquela pessoa que estava toda vestida de branco, da cabeça aos pés. Parecia um homem, mas eu não tenho certeza porque estava longe. Num determinado ponto do caminho eu parei e fiquei olhando aquilo. Depois de uns minutos, aquela pessoa se virou para mim, como se soubesse que eu estava observando de longe, mas eu não vi o rosto. Tinha algo na cabeça, como um boné ou um chapéu, também branco. Ao fazer esse movimento de virar e olhar para mim, o ente deu um passo para trás e se misturou no meio dos vapores e foi subindo, rodando no meio daquela fumaça para o céu. Fiquei tão surpreso que eu não conseguia parar de olhar. Aquilo para mim foi algo inacreditável. Continuei caminhando e ao chegar no meu destino eu comentei com alguns. Todos foram unânimes em dizer que outras pessoas também viram essa mesma entidade, exatamente no lugar onde eu a vi. Dizem que ele toma conta daquele local há muitos anos. Tinha também a história de um menino nu, de cor escura, que corria pelo pátio em épocas específicas do ano, principalmente na quaresma. Era um lugar muito difícil de estar, principalmente para aqueles que têm dons espirituais. Víamos muitas coisas feias e relacionadas ao sobrenatural. Eu tenho outros relatos que contarei depois. Gratidão a todos. Fábrica é um lugar que tem muita coisa acontecendo também. É muito assustador trabalhar turno da noite em fábrica. Nossa. E ainda mais num lugar onde tem muito acidente, né? Como ele estava relatando. Então, pra Uhum. alguém ficar preso ali, muito fácil. Nossa, demais da conta. Imagina que horrível ficar preso no trabalho. Nossa, que Ficar preso em horrível qualquer mesmo. lugar é horrível, mas no trabalho é foda. Como disse a Cibs no último episódio, liberdade Uhum. geográfica para fantasmas. Ir e vir. É isso Liberdade aí. geográfica. Eles vão vindo pra dentro da minha casa, tá tudo bem. E. E o lobisomem? De três Nossa, pernas. de três pernas é igual a Emily tava comentando aqui no chat. Poxa, perde a graça de tentar descobrir quem que era o lobisomem, né? Porque não tem nem mistério. Não tem mistério, é a pessoa Não. lá que tá com um membro amputado. Será que funciona pra quem foi vítima da talidomida também? Do que é? Talidomida foi um medicamento que causava uma formação fetal. Hum, Nascia com um braço, uma perna defeituoso, tipo meu tio, você lembra do meu tio? lembro, aham. Então, foi o caso da talidomida. Será que se ele virasse um lobisomem também ele não teria? Eu acredito que sim, ele não vai restaurar, a não ser que seja um com propriedades mágicas que consegue se recuperar de forma rápida. Pois é, né? Muito doido isso. Mas eu achei bizarro ao mesmo tempo, Chocante. porque sei lá, aborda um tema que não é muito comentado, que é. O que acontece quando pessoas com deficiência se transformam em seres criptídeos, né? Acho muito importante, pessoal que ouve a gente, que se sentir à vontade para dar a sua opinião aí, Sim, sim, né? sim. Sim, por favor, dê sua Não, é opinião. porque de fato a gente não pensa nisso. A gente não costuma incluir os diversos corpos que existem, né? Quem contou esse relato para mim foi meu tio Carlos, em uma das últimas lembranças que tenho dele, pois alguns meses depois ele veio a falecer de câncer. Ele
contou que quando tinha por volta dos 20 anos, trabalhou como guarda ferroviário na estação de Paranapiacaba. O local até hoje tem fama de ser assombrado, tanto suas ruas quanto a estação de trem. E mesmo sabendo dessa fama, meu tio resolveu trabalhar no turno da noite. Nos primeiros dias, ele teve a companhia de outro guarda, que mostrou os procedimentos e lidar com algumas situações. Na primeira noite, tirando alguns indivíduos bêbados, tudo foi tranquilo. Mas o segundo dia foi o mais assustador que ele já teve. Antes de sair de casa, minha avó já havia avisado. Cuidado, meu filho, é noite de lua cheia. Tudo quanto é coisa ruim sai para dar uma volta sob a luz da lua. Tenha cuidado. Na dúvida, corra e se esconda. Ele então pediu a bênção da minha avó e saiu de casa. Assumiu o trabalho por volta das 22. Era uma noite estranha, segundo ele. Um clima esquisito pairava sobre Paranapiacaba e uma neblina densa cobria a vila e a estação. Foi então que ele notou um homem sentado em um banco da estação. O homem se balançava para frente e para trás, murmurando: "Ele já vai chegar. Ele já vai chegar. Ele já vai chegar." Meu tio pensou que ele se referia ao trem e perguntou se estava tudo bem. O homem então respondeu em tom alterado: "Sai daqui! Ele vai chegar! Ele vai chegar!" Preocupado, meu tio foi até a central da estação e registrou um relatório sobre o ocorrido. Depois, resolveu voltar ao banco para ver se o homem ainda estava lá, mas não viu mais nada. A neblina já tomava conta da estação. Pensou consigo mesmo: bom, ele deve estar esperando o trem. Vai ser o último. Depois, só às 5 horas da manhã. Era por volta da meia-noite quando o último trem chegou. Veio com ele outro guarda para auxiliar meu tio. Ao relatar o ocorrido, o novo guarda brincou: "Era ele que ia chegar, e só te avisou." Riram da situação, mas meu tio ainda estava cabreiro. Por volta das 3:30 da manhã, ele saiu para fazer uma ronda, verificar se não havia ninguém ou objetos esquecidos na estação. Pegou a lanterna e, por azar, resolveu começar pelo lado onde vira o homem mais cedo. A neblina estava um pouco mais rala, e à distância ele pensou ver o mesmo homem sentado. Ao se aproximar, percebeu que não era um homem. Parecia um cachorro sentado. Assobiou e chamou: "Fiu, fiu, fiu! Aqui, garoto!" Mas ao se aproximar, o cachorro o encarou diretamente nos olhos. Se levantou devagar, deu 3 passos, mostrou os dentes e rosnou, se pondo em posição de ataque. Tentou chamar o colega pelo rádio, mas não funcionava. O animal correu em sua direção. Quando o viu saltando, pensou que fosse um pesadelo, que a qualquer momento a criatura iria simplesmente desaparecer. Mas não desapareceu. Lembrou-se da minha avó. Na dúvida, corra. E correu. O bicho chegou a tocar seu tornozelo, fazendo-o cair. Se ergueu na frente dele, prestes a atacar. Foi então que, num golpe de sorte, um policial que chegava à estação atirou 2 vezes. Um tiro acertou as costas do bicho e a outra num braço, ou numa pata dianteira. Com um murro de dor, o animal saltou sobre os trilhos e desapareceu na neblina. O policial ajudou meu tio a se levantar e disse: "Garoto, você teve sorte. Eu ia para o casarão, mas resolvi vir à estação primeiro." Ainda apavorado, meu tio perguntou: "O que era aquele cachorro?" O policial respondeu, sério: "Você não reparou os olhos vermelhos e a agressividade? Aquilo não era um cachorro comum. Era um lobisomem. Você esteve muito perto da morte." Tremendo, meu tio agradeceu e voltou à central. Lá, relatou o ocorrido ao colega, que respondeu: "Faz tempo que esse monstro aparece aqui, mas essa foi a primeira vez que ele entrou na estação." No fim do turno, meu tio pediu demissão e nunca mais quis trabalhar como guarda ferroviário. Procurou outro emprego e evitava até falar sobre Paranapiacaba. Percebam que eu falei Paranapiacaba certo todas as vezes que apareceu. Arrasou muito, arrasou muito.
Achei que Cara, não ia conseguir. eu acho que valida esse relato é Paranapiacaba. Paranapiacaba. Com É o certeza, que é uma cidade valida. muito aleatória pra alguém falar assim, aconteceu comigo e tipo, não aconteceu. Não, Paranapiacaba, gente. mas é a cidade fantasma do Brasil, basicamente, né? Ah, é? Não sabia, não. É onde é o Silent Hill brasileiro. Lembrei que fica aquela fura toda. A pessoa falando que iria chegar, ele chegar. Chegou, né? Chegou. Se você se transforma em lobisomem, conta pra gente como é. Uh, Nunca tem relato de uma pessoa contando que é o lobisomem e como que se transformou em mas será que lobisomem. ela não seria linchada? Não, hoje em dia não seria linchada, não. Hoje em dia ia virar Uhum. objeto de estudo. Será que aquela pessoa lembra? Ia aparecer ONG de proteção aos lobisomens, lobisomens não precisam de dados. Ia ser. Nossa, ia ter muita coisa. Ia ser a revolução da sociedade. Se você for lobisomem, comenta aí, eu sou lobisomem. Sou bichão mesmo. Conta pra gente como é que é a transformação. Se é toda lua cheia. Se É. você tem que correr 7 milhas pedindo sal na casa dos outros. A André falou aqui, ó. Ia ter geral querendo virar híbrido. Porra. Não, mas se fosse pra virar lobisomem, eu queria virar um lobisomem daqueles lobisomem poderosos de RPG. Não quero ser um lobisomem brasileiro, não, gente. Eu não Que lembro pede qual que era. sal. E corre 7 milhas, e pode ser um porco, pode ser um cachorro. Que preguiça. Tô de boas. Ai, gente, mas é isso. É isso, episódio de turno da noite. Se você quer escutar as bizarrices que a gente fala aqui pelo fundo do podcast, é só você se inscrever na seita, venha fazer parte deste clã bizarro que nós somos, que além de medonhos, somos muito engraçados. Venha, faça parte. Eu espero que vocês que escutaram até aqui tenham gostado do episódio. Muito obrigado. Cuidado nas esquinas, cuidado com o turno da noite, cuidado com a Wendy, lobisomens e canaviais. Não, canaviais não. Canaviais sim, porque o cara trabalhava na usina de cana. Principalmente se forem os canaviais da paixão. Esses aí só os 30 a mais pegaram, que eu garanto. Meu Deus. Então, tchau. Tchau.